Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Como de costume, já se tornou aqui uma rotina, não é? Eu me dirigir a vocês assim, com a paz do Senhor, porque é sempre um prazer poder me dirigir a vocês de um modo geral. Desta vez eu quero abrir uma exceção para agradecer a pessoas importantes na produção deste vídeo, o qual você pode assistir indo lá para o nosso canal YouTube, um lugar onde Deus é adorado. Nós temos como responsáveis técnicos por essa produção, pela produção do vídeo, né? Desculpe eu falar assim tão tecnicamente. Nós temos o irmão Tiago, felizmente não dá para virar a câmera para você ver, e o irmão Júnior, que é o secretário sênior aqui da Igreja Sede do Campo do Guará 2, presidido pelo reverendo Denival Lopes Penha. Então agradeço ao pastor Denival também por ceder espaço, e também nós temos que fazer uma menção em relação à revista A Atualidade Cristã, ao presidente do Ministério Internacional do Guará, o reverendo Adalino. Tem apoiado esse empreendimento na área da educação cristã. E também ao editor da revista, o pastor Israel, o nosso amado irmão, que sempre trata as pessoas por ilustre. Então procure conhecer pastor Israel, procure conhecer pastor Adalino. Quando vierem a Brasília, a sede, procure conhecer o Júnior, o Tiago, o presidente do Campo do Guará 2, pastor Denival. Você terá muito a ganhar. Obrigado. Vamos então à lição 9, que vai ser ministrada no dia 1º de março, portanto, o último mês do trimestre, não é mesmo? Espero que vocês tenham tido muito proveito nesses 2 meses que passaram. O título da nossa lição é Jesus, modelo de conduta a ser seguido na política. Então, nosso modelo é Jesus. Nós tomamos ele, o seu comportamento, a sua conduta frente aos poderosos, mas também frente às pessoas, às multidões, e nós tomamos ele como modelo. O fundamento da nossa lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 4 e 5 do capítulo 2. E olha que maravilha aqui, que pérola. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, quem se alista na obra do Senhor, deve militar na obra do Senhor. Isso é militar legitimamente. Desculpe. Objetivo, vamos para ele. O professor deve tomar muito cuidado ao iniciar a sua aula, para descontrair sua classe, lançar algumas perguntas, ouvir de alguma pessoa alguma dúvida, descontrair, chamar a atenção para si, para a lição, para poder fixar bem a sua mensagem. Então, vamos para o objetivo, né? Demonstrar
que é a conduta. Conduta é como uma pessoa se conduz diante de determinadas situações esperadas e inesperadas. Então, cada um tem uma reação em função de alguns acontecimentos que você não está esperando. Demonstrar que a conduta de Jesus foi de total independência do sistema político de sua época. Na época de Jesus, e eu quero passar uma informação interessante para vocês, a capital administrativa de Israel era Cesareia Marítima, onde morava Herodes, onde moravam as principais autoridades do país, onde Paulo, inclusive, ficou preso muito tempo antes de embarcar em um navio para Roma. Você sabia que Jesus nunca conheceu a capital administrativa de Israel? Ele não tinha vínculos e nem interesses lá. Tá certo? Objetivos específicos são mostrar que Jesus nasceu numa época de muita agitação política. Lembra que Paulo diz que Jesus nasceu na plenitude do tempo? Palestina estava fervendo. Israel, Judá estava fervendo, com tantos movimentos nacionalistas, com tantas guerrilhas. Jesus nasceu num período conturbado politicamente. Como ele se conduziu mediante a isso tudo? Segundo, provar que Jesus não se alinhou com as nuances sociopolíticas do seu tempo. E terceiro, mostrar que Jesus não abriu mão de dar exclusividade à sua missão. Jesus tinha um foco. Você, professor, ou palestrante, vai discorrer sobre esse foco que o obreiro deve ter para com a obra do Senhor. Os líderes devem ter para com a obra do Senhor. Lembre-se que você está formando jovens, tá? Na sua classe pode ter um presidente da República, um ministro, um secretário de Estado, um prefeito, deputado. Você está formando pessoas. Seja prudente quanto a isso e hábil também quanto a isso. Na introdução da nossa lição, está escrito, e eu retirei somente uma sentença para você, uma frase dentro do parágrafo, para esse vídeo não se tornar cansativo. Jesus é um exemplo a ser seguido quando o assunto é a imparcialidade no campo político e pela capacidade de não se deixar enganar ou seduzir pelas ofertas de poder, glória e fama que o poder político é capaz de projetar nas mentes e nos corações das pessoas. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Recebeu muita cantada, muito convite, oferta de dinheiro, oferta de tudo Jesus recebeu. Mas ele não se deixou seduzir. E o ponto 1 é Jesus e o quadro político dos seus dias, que corresponde ao objetivo específico primeiro. Jesus não se aproveitou dos meios políticos disponíveis para, digamos assim, dar um upgrade, dar uma levantada, dar uma acelerada na sua missão. Quando eu fui visitar a Israel, eu andei naquela região por onde Jesus andava, nos desertos, muitas montanhas, muitos morros, e eu dentro do carro e pensando, Jesus não tinha indisposição hora nenhuma, ele não tinha preguiça hora nenhuma, porque em 3 anos fazer aquilo que ele fez era uma prova de profunda convicção e comprometimento com a sua missão.
Mesmo assim, quando Cristo se opôs ao sistema político de sua nação, não lançou mão dos recursos governamentais da sua pátria ou se aproveitou do contexto desfavorável para tirar algum proveito. Ou seja, Jesus poderia ter insuflado as multidões, ter pregado rebeldia social, movimentos anti-governo, mas ele não se aproveitou disso, mesmo o clima sendo desfavorável para os políticos da época. O povo estava alucinado à procura de um líder. E Jesus era esse líder. Mas Jesus não se aproveitou das conjunturas políticas para atacar o governo, assumir posições, etc. Já que a missão dele não era política. O 1.2 diz que sem vínculo com o sistema dominante. Ou seja, Jesus não se utilizou do sistema, não pediu lote para ninguém, não pediu emprego para ninguém, nem para ele, não recebeu donativos de políticos com fins escusos. Não se aproveitou da mobilidade que ele poderia ter com cavalos, com isso, para evangelizar, comida farta, cavalo, isso e aquilo, não. Ele abriu mão disso tudo, porque ele não queria se vincular, estar vinculado ao sistema dominante. Veja bem, a partir do momento que um pastor recebe um favor de um político, desse político, ele se torna escravo, já que favor não se paga. Então é preciso muito pensar bem antes do pastor, do líder da congregação, estar sentado em gabinete fazendo pedidos esdrúxulos a políticos para, às vezes, uso pessoal de qualquer coisa. Porque a partir desse momento ele será obrigado a passar o púlpito da igreja dele para as pessoas que lhe fizeram favores. Então vamos manter a isenção, como Jesus aqui. O 1.3, Jesus separou o material do espiritual. Veja bem, em Lucas 13, 31 a 32, está escrito que Jesus tratou o rei Herodes como raposa. Isso é uma demonstração de isenção. Ele não bajulou Herodes. Logo depois que Jesus mandou o recado para Herodes, chamando de raposa, Herodes entendeu a mensagem de Jesus. Jesus não estava interessado no poder de Herodes. Jesus tinha uma outra natureza de poder a ser exercido. E o poder de Jesus Cristo não contrariava o de Herodes. Jesus não queria o palácio, Jesus não queria ser rei, como Herodes lá na nação. O ponto 2 nos fala o seguinte: Jesus e sua pregação de contracultura. Jesus pregou contra a cultura. Um movimento, Jesus instituiu um movimento chamado Movimento de Jesus, um movimento de contracultura. Por que contracultura? Qual era a cultura da época? Era de fariseus, era de saduceus, era de herodianos. Jesus se bateu contra isso tudo. Então, 2.1, Jesus e suas práticas de contracultura. E uma coisa interessante, um exemplo muito interessante que eu posso dar para vocês, vejamos, o movimento de contracultura. Jesus insurgiu-se contra os príncipes e sacerdotes do seu tempo em Israel, chamando-os de líderes cegos. É ou não é um embate feroz e de contracultura? Porque a tendência era bajular aqueles líderes. Jesus estava na contramão disso. Tá bom? Só vou dar esse exemplo. O ponto 2.2, quem eram os herodianos, os fariseus e os sumos sacerdotes na época de Jesus? Eram os líderes políticos da nação. Jesus se alia a eles? Não. Jesus se bate contra as suas práticas? Sim. Então, vamos tomar o modelo de Jesus e
pregar a palavra pura e simples. Eles eram os governantes dos dias de Jesus e que tinham um verdadeiro pavor que ele, Jesus, liderasse uma revolta popular, dada a extraordinária capacidade que o mestre tinha de mobilização das massas. O 2.3 diz: Cristo condenou a corrupção dos líderes da nação. Condenou, não ficou calado, não se omitiu, falou a verdade. Cristo açoitou os corruptos que atuavam no pátio do templo, porque eles, tomados de ganância pelo lucro, abandonaram os princípios de justiça e temor a Deus, não respeitando sequer o templo. Normalmente a gente lendo o texto, a gente acha que, parece que analisa se vê uma feira de camelô, né? E Jesus derrubando mesa de camelô e brigando com ele. Não era isso. As bancas lá no pátio do templo pertenciam a pessoas ricas. Até há quem prove, eu creio que Flávio José dá testemunho que essas bancas pertenciam a Anás, a Caifás, aos sacerdotes, aos príncipes. Portanto, Jesus, quando açoitou aquele povo ali, não estava açoitando camelô, não. Ele estava açoitando a elite de Jerusalém, que vivia de explorar o povo e tirar lucro das situações ocasionais. Jesus na contramão das injunções políticas. Jesus foi incompreendido na sua missão. As pessoas pensavam uma coisa, Jesus dizia outra. Jesus dizia outras, entendiam outras. O mestre afirmou categoricamente, muitas vezes, que o seu reino não era deste mundo, mas os príncipes e sacerdotes da nação não o entendiam. Eles pensavam que Cristo aspirava a ser o líder de um movimento ideológico de oposição, capaz de desestabilizar os poderes constituídos de então. O subponto 3.2 fala sobre honrando a vocação. À semelhança da conduta de Jesus, Jesus honrou sua missão. E nós que somos vocacionados para a chamada para exercer o nosso ministério eclesiástico, devemos honrar essa chamada de Jesus Cristo para a sua obra. Então, os políticos cuidam das coisas materiais e das pessoas e suas relações com o mundo. O obreiro, chamado e escolhido por Jesus para a obra, cuida da alma do homem e sua relação com o Altíssimo. Aí vai a pergunta: há alguma missão mais nobre que salvar almas? Que ganhar almas? Então, o título é honrando a vocação. Qual a sua vocação? Para a política? Então vai para a política. Mas é eclesiástica? É para o ministério eclesiástico? Então vá para ele, porque um servo não pode servir a dois senhores. E por último, o 3.3 fala sobre a política tem servido de embaraço para muitos obreiros. Para muitos obreiros. Muitos obreiros têm desfalcado a seara do Senhor como ceifeiros, seduzidos pela ilusão do poder político. Agem, infelizmente, na contramão do que Jesus ensinou. Por fim, quem troca a vocação eclesiástica pelo risco do labor político, faz uma péssima escolha. Porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Com isso nós encerramos o comentário, essa pré-aula da lição 9, Jesus, o modelo de conduta a ser seguido na política. Deus abençoe e que você tenha uma boa aula, que a sua classe, a igreja saia satisfeita
com o seu comentário. Deus abençoe.